Olá, gente amada e querida de Deus. Este é o nosso encontro com Deus, meditando a palavra. O tema: A Babel em nossos dias, parte 5. O texto bíblico, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta lição é para todas as situações da vida. Todos nós, humanos, temos momentos de vacilo, de fraqueza e de instabilidade em que somos capazes de cometer erros e infidelidades. Nós, pessoalmente, e as instituições, todas elas, precisam estar vigilantes para que a Babel não se instale em nossa rotina de vida. A advertência é para todos, principalmente para quem exerce cargos de comando e funções públicas, empresários e homens de negócio, políticos e autoridades judiciais, bem como pais de família e os ministros da igreja. Estas advertências de Jesus, que são dirigidas a todos. O tema desta nova série de reflexões é a Torre de Babel e o que ela significa de confusão, de falta de entendimento e de compreensão entre as pessoas, que gera conflitos, violência, dor, corrupção, agressão, guerras, tudo o que estamos vendo na sociedade atual e que são resultado direto do desrespeito a Deus e ao próximo. A origem de toda essa Babel é o orgulho, a soberba e a prepotência do homem querer ser grande igual a Deus. A Babel está presente nas instituições mais vitais da sociedade, como a família, que é a base social. Está presente na política, que deveria ser isenta de ideologias e ter o seu foco voltado apenas para o bem comum. Lamentavelmente, está presente também em alguns setores da igreja. No judiciário ela está, porque não deveria entrar no jogo político e ideológico. Mas, infelizmente, a falta de amor e de respeito a Deus e ao próximo estão presentes no cotidiano das pessoas e das instituições. Daí Jesus adverte para a necessidade da conversão constante. Arrependei-vos e crede no Evangelho, diz o Senhor. A palavra ensina que há uma relação de dependência direta entre o amor a Deus e ao próximo. Uma coisa não existe sem a outra. A palavra de Deus ensina: quem diz que ama a Deus, a quem não vê, e não ama o irmão a quem vê, é mentiroso. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. A palavra é o antídoto capaz de limpar o coração humano dessas tragédias. Erguer a casa sobre a rocha firme é o melhor antídoto contra a violência dos vendavais e tempestades que acontecem na hora em que menos esperamos. Quem constrói sobre areia, quando a tempestade vem, a casa desaba, porque não tem fundamento sólido. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao 27. E quando isto ocorre e a casa desaba, a sua ruína é muito grande. No sentido moral, isto já vem ocorrendo, com os valores perenes da fé, da ética e da justiça sendo destruídos, e o ser humano vai se tornando escravo de si mesmo e de suas paixões, porque foi feito cativo de ideologias que alguns dirigentes da sociedade colocam no lugar do Evangelho de Jesus. Alguns acontecimentos recentes comprovam que a Babel está instalada onde não deveria estar. Coloco aqui como exemplo duas realidades dessa Babel acontecidas recentemente. A primeira delas, com o ministro da Corte de Justiça fazendo gestos obscenos para a torcida presente no estádio de futebol. Alguém o vaiou e ele reagiu fazendo um gesto obsceno, apontando o dedo do meio para o povo. E todos sabem o significado do gesto obsceno de se levantar o dedo médio e apontá-lo para alguém. É lamentável que um ministro tenha tido esse tipo de reação destemperada. Mas não é só isto. Outra Babel, nessa mesma área do judiciário brasileiro, foi o diálogo entre dois outros ministros em sessão desse mesmo tribunal, no dia 6 de agosto último, sendo que um deles é quem preside o tribunal.
O diálogo entre eles referia-se à Bíblia Sagrada, sobre a qual, presumo, eles não entendem nada. Por isso, em meio aos risos, um dos ministros falou: Dizem que a Bíblia foi escrita com sentidos diversos, para que cada leitor tivesse a sua interpretação. Ouvindo isto, o outro ministro também riu e respondeu: Por que não usaram linguagem simples? Depois veio o aramaico, o grego e o latim. A instrução de Jesus é um antídoto seguro contra todos os males e confusões da sociedade humana, quer individualmente, quer nas instituições. Todos, sem exceção, necessitamos de conversão e escuta da palavra. Arrependei-vos e crede no Evangelho, diz Jesus. E o Senhor é infinitamente misericordioso, e o gesto que ele fez do alto de sua cruz, instantes antes de dar seu último suspiro, ele olhou para baixo e viu os algozes que o crucificavam e exclamou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pensemos nisto e deixemo-nos conduzir por Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.